Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Balaque, a história de Balaque, o rei moabita, que contratou Balaão para amaldiçoar os israelitas. E isso segundo o livro de Números. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Balaque foi um rei moabita que tentou prejudicar o povo de Israel. Ele era filho de Zippor e ficou conhecido por ter contratado Balaão para amaldiçoar os israelitas. Balaque viveu no período em que o povo de Israel peregrinava pelo deserto, após sair do Egito em direção à terra prometida. Diante das conquistas de Israel, no decorrer do seu caminho, Balaque ficou assustado. O povo hebreu havia acabado de conquistar os reinos de Seom e Og, dos amorreus. Temendo o avanço israelita, Balaque recorreu a um profeta chamado Balaão. Naquele momento, os israelitas estavam acampados nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó, e contavam com um exército numeroso. De acordo com a Bíblia, Balaão ostentava certa reputação de profeta, e suas palavras eram consideradas valiosas. O texto bíblico diz: naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balaque firmou uma aliança com os midianitas para resistir aos israelitas e enviou mensageiros para recrutar Balaão. Por causa da proposta de Balaque, Balaão foi consultar o Senhor e escutou que não deveria amaldiçoar o povo de Israel. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Porém, Balaque insistiu e melhorou sua proposta. O Senhor autorizou que Balaão fosse com os homens de Balaque, mas que falasse somente o que ele lhe ordenasse. Os príncipes enviados por Balaque disseram: Assim diz Balaque: Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Apesar das ordens do Senhor, o profeta partiu ao encontro de Balaque, porém com motivações perversas. Foi nessa ocasião que Deus permitiu que sua jumenta falasse. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardoou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho. Por se desviar do caminho, temendo o anjo, Balaão espancou a jumenta 3 vezes.
Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancastes essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombastes de mim, quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, estas falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Quando o profeta chegou até ele, Balaque o levou para que ele amaldiçoasse Israel. Eles fizeram 3 tentativas, e em todas elas Balaque foi obrigado a ouvir a bênção do Senhor sobre seu povo. Este episódio deixou Balaque extremamente irritado. Disse-lhe, pois, Balaque: Que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Quando viu que não conseguiria alcançar seus objetivos com Balaão, Balaque retornou por seu caminho a Moabe. Apesar de não ter conseguido êxito direto em seu plano de trazer maldição sobre Israel com Balaão, indiretamente ele conseguiu prejudicar o povo de Israel. Após o episódio envolvendo o profeta Balaão, a Bíblia diz que os israelitas começaram a se prostituir com as mulheres moabitas. Como era rei moabita, Balaque esteve envolvido nessa corrupção de Israel. Balaque é lembrado no livro de Apocalipse como alguém que seguiu o ensinamento de Balaão e lançou tropeços diante dos filhos de Israel, para que eles se envolvessem com a idolatria e a prostituição. Deste modo, Balaque configura todo aquele que tenta conduzir o povo de Deus ao pecado. E essa foi a história de Balaque.